que eu faço agora? Bojack, não importa. Bom, se não importa, posso ficar ao telefone com você pelo menos? Tudo bem. Como foi seu dia? Bom, Foi? sim. O meu dia foi bom. Há não muito tempo atrás, saiu na Netflix a última temporada de BoJack Horseman. Entre teorias e análises sobre uma profundidade criada justamente para dar sentido a mais para a obra, acabamos notando uma banalização da busca por um sentido com a justificativa de criar uma obra profunda em que torne uma satisfação a quem consome, validando um intelecto superior por conseguir entender o que a série quer passar. Mas indo muito além disso, não é só nessa série que podemos ver isso, mas também com outras animações do gênero, seja Final Space, Rick and Morty, Hora de Aventura, Gravity Falls, O Segredo Além do Jardim e entre outras. Por mais que isso tenha sim um lado negativo bem destacado, ainda vejo como um bom ponto de mudança em todos os aspectos criativos de produções do gênero, pois mesmo optando por um visual mais simples e caricato extrapolando os próprios temas abordados, ainda buscam por uma subjetividade na construção da obra. Mas no fim das contas, de tanto ver uma abordagem buscando explicar o que falam essas obras, é interessante pensar o que elas acabam falando de cada um de nós. Tanto na representação humana dos relacionamentos das James em Steven Universe, no julgamento do irmão para relembrar os momentos de importância e de se lembrar de quem esteve ao nosso lado, como é apresentado em Gravity Falls, começamos a notar aos poucos como cada animação consegue tocar cuidadosamente em pontos mais subjetivos das nossas próprias relações, buscando pela sensibilidade do espectador. Mas por que isso? Não conseguimos criar histórias por mais humanas que sejam sem apelar por um lado sentimental? Bom, eu acredito que não é só ver esse ponto raso no discurso, mas sim uma construção que, além de evoluir com cada um de nós, também se desenvolveu com o contexto histórico das obras. Grande parte das animações, claro as que não têm um interesse comercial, apresenta o desenvolvimento do roteiro desenvolvido nas relações humanas e na própria subjetividade do personagem, pois além de buscar a sensibilidade de quem consome a obra, também tem por interesse tornar os personagens mais humanos, por mais antropomorfizados que sejam. E a animação se mostra um caminho extremamente eficiente para tornar o discurso cada vez mais concreto, e graças a essa cartoonização e fantasia dos desenhos, falar sobre o assunto denso é mais fácil. Mas por que mais fácil? Por conta da cartoonização dos personagens, situações sendo exageradas a nível planetário, tornando cada vez mais a situação escrachada para justamente conseguir falar sobre isso. Bom, mas isso não vem de hoje. Podemos dar como exemplo da busca para se falar mais sobre o mundo à nossa volta os primeiros quadrinhos do Superman, o qual justamente ao ser criticado em seu lançamento como um principal potencial para corromper a juventude e os valores da época, tanto que é por isso que surge a censura dos quadrinhos, quando na verdade a figura dele ou até mesmo de outros heróis é justamente o oposto. É uma busca por ir além dos próprios limites que já temos. Por uma grande parte do tempo podemos ter esquecido ou até mesmo ignorado o sentido mais subjetivo dessas obras. Mas mesmo assim, isso não é uma justificativa para simplesmente deixar de falar sobre isso ou deixar de ler isso em cada uma das obras que admiramos. Uma animação não precisa conter sexo, violência exagerada, heróis extremamente sexualizados ou até mesmo um tom maniqueísta de lutas e guerras em nível colossal para ser uma obra para adultos. Animações, filmes, quadrinhos, todos os estilos de mídia não precisam de tudo isso que citei antes para serem adultos. Ser adulto não implica somente em poder consumir esse tipo de mídia mais pesada, mas sim compreender com a experiência de uma vida a subjetividade das relações tratadas. Então sim, eu penso que Steven Universe é muito mais adulto que algumas histórias feitas para adultos que temos hoje. Mas só em ser adulto e maturidade não basta. E o que nos liga de verdade com uma história? Assim como o canal Meteoro Brasil fala muito bem do filme Up, é a conexão e a jornada, assim como os primeiros momentos do filme que nos introduz a história que vai servir de base para o filme, que vai nos fazer identificar com aquele produto que estamos consumindo. A jornada não é qualquer viagem ou busca que vai resolver o problema de conexão com pessoas que você busca atingir. Joseph Campbell trata muito bem esse caminho no seu livro O Herói de Mil Faces, onde ele caracteriza a construção de um monomito,
Um herói construído nas histórias humanas, o qual a sua jornada é a mesma independente de quem conta, seja em mitos religiosos, histórias infantis, jogos, livros de grande sucesso e principalmente na sua vida. A jornada do herói é a jornada da humanidade. A conexão vem pelas experiências e por mais que em um aspecto mais simples da situação, ainda é a nossa história lá, passando nas telas ou nos quadrinhos de uma página bem ilustrada. E a animação, além de nos aproximar da nossa história e de questões que importam ao mundo em que vivemos, as abordando de uma forma caricata e cômica para que o conteúdo se torne mais leve, agora as questões e os poderes dos heróis e dos deuses estão cada vez mais próximas, seja na história que nos acompanha durante a noite ou até mesmo nas grandes animações que vemos na televisão ou nas telas de cinema. Mas em meio a todas essas animações, heróis, filmes e quadrinhos, qual é a história que você quer contar?